Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero terminar de analisar o livro de Philippe Julian sobre a relação entre psicanálise e religião. Vamos lá então. Hoje eu quero falar de um capítulo em que ele faz um balanço, né? Então ele dedicou 2 capítulos a Freud, 2 capítulos a Jung, 2 capítulos a Lacan e agora ele faz um capítulo final e mais também as conclusões, né, as considerações finais do livro, onde ele faz um balanço dessa trajetória. Então, quase uma síntese de alguns aspectos que ele tratou ao longo do livro. Então, vamos lá. Philippe Julian, professor de filosofia, escritor e psicanalista, pertenceu à Escola Freudiana de Paris, que foi fundada por Jacques Lacan em 1964, e autor de vários livros sobre psicanálise. No caso agora estamos trabalhando o livro A Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung e Lacan, que é um livro traduzido aqui no Brasil pela Jorge Isaac, né, publicado pela Jorge Isaac em 2010. E então eu vou falar um pouquinho então sobre o último capítulo chamado Divergências e Convergências e também a conclusão. Eu tenho basicamente 2 aspectos para analisar. E o primeiro deles é quando ele fala de inconsciente, né? Então ele diz assim, ó, nisso consiste a experiência espiritual, reconhecer o fora do sentido, encontrar o impossível como dimensão do real, né? O que é esse fora do sentido? É o inconsciente, né? Quem constrói sentido, quem elabora sentido é o consciente, né? Então ele vai dizer, ó, existe uma proximidade entre aquilo que a psicanálise chama de inconsciente e a experiência religiosa, né? Quer dizer, a busca da experiência religiosa é também encontrar aquilo que está fora do sentido, né? Então ele diz assim, ó, assim a linguagem dos místicos dá lugar ao fora do sentido, ao sem porquê, ao sem razão, né? Parece que ele está encontrando aqui pontos de contato, pontos comuns entre psicanálise e religião, né? Quer dizer, ambas estariam buscando aquilo que não tem sentido. A psicanálise chama esse sem sentido de inconsciente, a religião eventualmente chama de Deus, né? De divindade ou divindades. É exatamente isso que a psicanálise retoma. No sentido freudiano, o ato falho é um ato bem sucedido em sua surpresa e sideração quanto ao desejo do outro, né? Então, vamos lembrar que os atos falhos foram, né, importantes tanto para a elaboração da teoria psicanalítica como para o funcionamento dessa teoria, né? Então, onde os nossos atos falham, na verdade, um ato que é dito como um ato falho não é um ato falho, é um ato bem sucedido. Por quê? Porque através desse ato o inconsciente se expressa, né? Quer dizer, acho que esse é o grande lance do Freud, que é perceber que existem formas de expressão, existe uma linguagem do inconsciente. O ato falho seria uma dessas linguagens encontradas pelo inconsciente para poder se expressar, né? Então, onde falha a nossa racionalidade, onde falha a nossa coerência, onde a gente é surpreendido dizendo algo que em tese a gente não queria dizer, na verdade, isso que é chamado de ato falho é um ato muito bem sucedido, porque sem ele o inconsciente não encontraria expressão, né? O mesmo serve para as divindades, né? Embora elas sejam, por exemplo, aquilo que é reconhecido como totalmente outro, como aquilo que é inapreensível, como aquilo que é incompreensível, a divindade ou as divindades eventualmente se revelam, se expressam, falam, né? Assumem a linguagem, né? Assumem a poesia, assumem um mito, né? E conseguem encontrar a sua expressão. E o segundo tópico e último, né, para terminar o capítulo e também o livro, ele vai falar um pouco sobre vazio. Então ele diz assim, ó, nesse começo do século XXI, um século depois do nascimento da psicanálise, podemos dizer que há entre determinada psicanálise e determinada religião um traço comum. Qual seria? Para ambas, há igualmente o encontro com um impossível de saber, com uma
e ânsia, né, de hiato, de vazio, de desconhecido, irredutível, né? É legal isso. Qual seria o ponto comum, então, entre religião e psicanálise, né? Ponto comum entre aspas, né? Quer dizer, existe de ambos os lados um desejo de conhecer, ou uma busca por conhecer aquilo que é desconhecido, né? Um saber que é impossível de ser sabido, né? Um saber que se esconde, né? E é isso, né? Quem é Deus? Quem seria Deus? Né? Aquilo que é desconhecido, aquilo que é ignorado ainda, aquilo que eu ainda não sei, né? O totalmente outro, né? Para usar a linguagem de um teólogo e teórico também da religião, né? Então, no caso do budismo, a busca é pelo vazio, pelo completo vazio, né? A gente já viu que no capítulo que é dedicado a Jacques Lacan, quando Deus revela o seu nome, ele está revelando que ele é um sem nome, portanto ele é aquilo que não é conhecido, né? E aí então há uma coincidência entre inconsciente e divindade. Ele diz ainda, num outro trecho, para a psicanálise esse outro é uma mulher, para a religião esse outro é um Deus, ele mesmo, né? Quem é o outro? O outro do pai é uma mulher, né? Quer dizer, se você tem um pai e ao falar de pai, você está pressupondo a existência de um filho, filha, porque um filho é sempre, um pai é sempre pai de um filho ou de uma filha, e o pressuposto, esse outro que está pressuposto é sempre uma figura materna, né? Porque não existe filho, filha sem a mulher. Mas ele diz, na religião esse outro é Deus, né? Que está pressuposto, esse desconhecido é sempre a divindade, esse que está implícito é sempre Deus. E ele acrescenta num outro trecho adiante, a resposta de Javé a Moisés, que lhe pergunta o seu nome, é fundante, né? Aí ele cita hebraico transliterado, né? Erie, Asher, Erie, né? Eu sou aquele que é, eu sou o que sou, né? Aí ele complementa, Deus é inominável, ele é o sem nome, o que Freud chamava de recalcamento originário, uma existência sem ser e sem essência, né? Eu estou falando aqui, tem uma gatinha que está ensaiando pular de uma outra mesa para essa mesa aqui. Eu estou preocupado, daqui a pouco eu estou falando aqui e a minha gatinha vem rolando por cima de mim aqui, mas parece que ela desistiu de saltar de uma mesa para essa mesa onde eu me apoio aqui para gravar. Então, Deus é inominável, de acordo com a revelação, né, do nome próprio de Deus em Êxodo 3:14, né? Então, vamos lembrar essa passagem, né? Moisés está sendo enviado por Deus para falar com Faraó e dizer para Faraó que ele deve liberar o povo judeu, para o povo judeu ir embora, né? Na verdade, nesse momento a gente designa o povo que está sendo escravizado como povo hebreu, né? E quando ele vai lá defender os hebreus, sendo enviado por Deus, ele diz, tá, eu vou lá, mas eu falo que qual divindade me enviou? E então ele indaga, né, para Deus, qual é o seu nome? Como é que eu identifico essa divindade? E aí então tem essa resposta, né? Você vai lá e diz, Erie, Axé, Erie, eu sou aquele que é. Diz que o eu sou foi aquele que te enviou. Ou seja, isso revela e não revela nada, né? A gente sabe que no Antigo Testamento Deus é designado como Yehová, mas Yehová é só uma forma aproximada, porque na verdade são 4 consoantes que a gente nem sabe como pronuncia, né? Um nome impronunciável de Deus. A gente supõe que seja Yehová, né? Mas a gente tem que abstrair esse nome. Mas por que aqui em Êxodo 3 não é dito para Moisés que Yehová está enviando ele? Ó, diz lá que eu me chamo Yehová. O que ele faz? Ele faz só um jogo de palavras, né? Ele diz, eu sou aquele que é, eu sou o que serei, né? Eu sou aquele que é e acabou, não preciso de nome, né? Uma divindade não precisa de nome, ele é inominável, né? E o que é esse recalcamento originário, né? Todos nós nascemos recalcados, né? Nascemos da impossibilidade, nascemos com um retorno ao nosso desejo, com a impossibilidade de saber
da nossa frustração. Todos nós temos esse recalcamento originário, uma coisa inominável, um vazio, né, um buraco, muitas vezes, como é dito, né, na psicanálise lacaniana, né? E esse buraco, esse vazio, esse recalcamento originário é uma existência sem uma essência. E não seria isso que está sendo expresso aqui no texto judaico ou o Antigo Testamento cristão, né? Então, são alguns pontos de convergência, de aproximação, né? Não significa que ambos os saberes coincidam, é claro, mas significa que dá para pensar a relação entre um campo e outro, né? A gente fez uma trajetória, o Freud vê a religião de uma forma um pouco mais crítica, Jung vê a religião de uma forma um pouco mais simpática, e Jung, como sempre, vê essa relação tanto quanto misteriosa. Eu espero ter ajudado para elucidar essa relação, elucidar esse livro, elucidar aspectos desse livro e tornar a possibilidade de pensar a relação entre psicanálise e religião de forma um pouco mais clara. Espero ter ajudado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.